Olá pessoal, tempo de serviço, atividade de natureza militar, tempo mínimo de serviço a cumprir, tempo mínimo de serviço em atividade de natureza militar a cumprir. Afinal, o que é esse rolo todo? Vamos tentar entender? Sobre esse assunto, foi publicada ontem, 3 de março de 2021, no Diário Oficial da União, a portaria GMMD 831, de 19 de fevereiro desse ano. Tá? O que ela diz? Dispõe sobre a aplicação da regra de transição prevista na linha B do inciso 2 do artigo 22 da Lei 13.954, a famosa Lei Perversa 13.954. Vamos ver o que é esse artigo, afinal? Estamos aqui na Lei 13.954. Vamos lá no artigo 22. O que estabelece esse artigo aqui? Tá? Em relação a alterações promovidas lá no Estatuto dos Militares, estabelecem regras de transição, que nós já vamos ver aqui, mas antes vamos dar uma olhada no Estatuto para entender melhor isso aqui. Tá? Aqui no Estatuto, a gente vem no artigo 97, que é o artigo em questão que foi alterado pela Lei 13.954, que fala sobre o tempo de serviço para transferência para a reserva remunerada. Tá? Antes da alteração da Lei 13.954, era 30 anos de serviço e ponto. Tá? Não se falava em tempo de atividade de natureza militar. Tá? Com a nova redação imposta pela Lei 13.954, são os 35 anos, que a gente já sabe, tá? Sendo que dos quais, desses 35 anos, aí tem duas regras aqui. No mínimo, 30 anos de exercício de atividade de natureza militar nas Forças Armadas, para quem? Aí são várias carreiras aqui. Essas carreiras são as carreiras normais de academia militar para os oficiais, né? Escola Naval, Agulhas Negras, AFA, também IME e ITA, e no geral aqui as carreiras de praças e carreiras de oficiais oriundas de carreiras de praça. Tá? Ou seja, os oficiais de quadros auxiliares também entram aqui. Tá? E no inciso 2, estabelece que são 25 anos de exercício de atividade de natureza militar nas Forças Armadas para os oficiais não enquadrados no inciso 1. Por exemplo, capelães. Aqui cabe uma ressalva, tem a manifestação de um colega que ele, né, na opinião dele, o IME e o ITA não deveriam ser enquadrados nos 30 anos de atividade de natureza militar, dadas as suas peculiaridades. Tá? E eu concordo com ele. Mas isso é um assunto que a gente pode tratar num outro momento. Tá? Então vamos ver como é que fica essa regra, essa nova regra aqui de 35 anos com 30 anos. Vamos considerar aqui, vamos nos prender ao inciso 1, que são as carreiras que eu vou chamar de normais. Tá? As carreiras normais das Forças Armadas, academias e praças. Tá? Também IME. Então vamos ver como é que fica isso em relação às regras de transição lá do artigo 22 da Lei 13.954. O inciso 1, bem claro, quem já tinha 30 anos, quem está na ativa tem 30 anos, já tem 30 anos, é a redação anterior, ou seja, vai para a reserva, pode ir para a reserva e pronto, não se fala em tempo de atividade de natureza militar. Tá? Quem entrar após a lei, obviamente entra na regra completa, 30 anos, 35 anos com 30 de natureza militar. E quem já estava na ativa, que é aqui o inciso 2, o militar da ativa, que tiver menos de 30 anos na publicação da Lei Perversa 13.954, deverá cumprir a linha A, o pedágio de 17%, que é o que a gente também já sabe, e aí diz aqui, o tempo de atividade de natureza militar de 25 anos nas Forças Armadas, que em relação aos militares do inciso 1 do caput do 97 do Estatuto, ou seja, aquelas que eu chamei de carreiras normais, em relação a eles, tá, esses 25 anos, vai ser acrescido
de 4 meses a cada ano a partir de 2021 até atingir 30 anos. É meio confusa de entender esse texto aqui, né? Que é um texto longo, cheio de vírgula para lá e para cá, mas vou explicar o que acontece. Para esse pessoal das carreiras normais, essa exigência de tempo de serviço em atividade de natureza militar nas Forças Armadas começa em 25 anos, a partir da lei, ali em 2019, finalzinho de 2019 e 2020. A partir de 2021, essa exigência vai ser acrescida a cada ano em 4 meses. Em 2021 vão exigir 25 anos e 4 meses. Em 2022 vão exigir 25 anos e 8 meses. E assim por diante, até que essa exigência atinja os 30 anos que estão definidos lá no Estatuto. Tá? E isso vai acontecer em 2035. Tá? E é exatamente, digamos assim, a tradução disso aí, dessa alínea B do inciso 2 do artigo 22 da Lei 3954, que essa portaria faz. Ela faz isso aqui através de uma tabela que fica bem fácil de entender. Ou seja, se o militar adquiriu o direito e vai para a reserva lá em 2021, por exemplo, agora em 2021, eles vão ter que verificar se esse militar tem no seu tempo 25 anos e 4 meses de atividade de natureza militar nas Forças Armadas. Por exemplo, digamos que com o pedágio ele não tinha os 30 anos ali na Lei 3954, mas ele tem um pedágio aí de 6 meses, tem que cumprir 30 anos e meio. Desses 30 anos e meio, 25 anos e 4 meses tem que ser de natureza militar. Tá? Digamos que ele tinha um pouco menos de tempo e aí ele só vai adquirir o direito dele lá em 2026, digamos, com um pedágio aí de um ano e meio. Então ele vai ao todo completar 31 anos e meio. Desses 31 anos e meio que ele vai ter que completar, 27 anos é o tempo de natureza militar. Ou seja, para esse exemplo que eu acabei de falar, ele teria um tempo mínimo de serviço a cumprir de 31 anos e meio, que é os 30 antigos mais o pedágio, e o tempo mínimo de serviço em atividade de natureza militar nas Forças Armadas a cumprir de 27 anos. Se ele satisfizer esses 2 requisitos, aí sim ele pode ir para a reserva. Tá? Bom, sobre esse serviço, atividade de natureza militar e tal, de que nós estamos falando? Aí nós podemos vir aqui no Estatuto mais uma vez, só para fazer a ressalva aqui rapidinho. Lá, a partir do artigo 135, nós temos aqui as definições de tempo de serviço, tempo de efetivo serviço. O artigo 136 fala sobre alguns acréscimos e tal, deduções. E o 137 fala de anos de serviço, que é o tempo de efetivo serviço, certo? Com os acréscimos, entre eles, por exemplo, vamos exemplificar aqui, inciso 1, tempo de serviço público federal, municipal, estadual e tal, que é o servidor civil, ele pode averbar esse tempo. Tá? E é importante também, aqui o parágrafo 1º desse artigo, que diz que os acréscimos, alguns desses acréscimos, por exemplo, esse que eu acabei de ler, do inciso 1, de serviço público, serão computados somente no momento da passagem do militar para a situação de inatividade e para esse fim. Então isso é importante porque a seguir vou dar uns exemplos e para a gente entender melhor isso tudo aí. Então estamos falando do caso em que o militar ele averba tempo de atividade de natureza não militar, ou seja, ele era servidor civil antes de ser militar, durante algum tempo, e aí ele ingressou nas Forças Armadas. Então, para ele não precisar ficar o tempo completo nas Forças Armadas, ele averba o tempo dele. Muita gente faz isso. Tá? Então, vamos aqui a alguns exemplos. Aqui na calculadora de pedágio, eu programei essa calculadora, foi ainda no ano passado, tá? Aliás, no ano retrasado, na verdade, foi no final de 2019. Então eu já vi até que eu vou precisar dar uma melhorada nela para prever essa situação de tempo de atividade militar, que eu não programei essa parte, mas futuramente eu vou ver se eu faço.
Mas vamos pegar aqui um exemplo, eu já estabeleci alguns exemplos aqui, fiz até uns rascunhos para não me perder. Então vamos supor aqui o militar, a data de prazo dele é de 1º de fevereiro de 1996. Tá? E ele não tem averbação nenhuma, ele entrou nas forças e serviu até o final. O que aconteceu com esse militar? Ele poderia ir para a reserva lá em 2026, com a lei antiga. Tá? Porém, veio a lei 13954, ele não tinha os 30 anos, foi estabelecido um pedágio para ele de 1 ano e pouco, ou seja, ele vai ter que servir ao todo 31 anos e alguns dias, tá? E ele só poderá ir para a reserva em 2027. O que vai acontecer com ele em 2027, quando finalmente ele cumprir o tempo dele com o pedágio, né, para ele ir para a reserva? Vão verificar se ele tem o tempo requerido de atividade militar. E aí a gente vem aqui na portaria, que tem essa tabelinha que ficou bem fácil, 2027, então tá aqui, ó, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2027, ele tem que ter 27 anos e 4 meses. Como ele teve que completar 31 anos e alguns dias, então ele passou nesse requisito também, beleza? Agora vamos ver o que aconteceria, por exemplo, com um militar que tem entrado 5 anos depois. Não entrou em 96, entrou em 2001. Tá? Porém, ele averbou 5 anos, que dá em dia 1825 dias. Tá? Eu vou colocar 1827 aqui, só para ter uma data igual aqui, conforme a lei anterior, porque tem a contagem de anos bissextos, dá uma diferençazinha. Então vou botar 1827, que é 5 anos e 2 dias. Tá? Então, calculando aqui, o que acontece, conforme a lei antiga, ele iria para a reserva, poderia ir para a reserva a partir da mesma data que o primeiro militar, lá em 2026, 24 de janeiro. Tá? Com a lei 13954, ele tem um pedágio. Ué, mas se a data original era a mesma, o pedágio aqui está diferente, por quê? Exatamente por aquela imposição que eu mostrei lá do estatuto, que o cômputo dos tempos de acréscimo só podem ser feitos no momento da passagem para a inatividade e só para esse fim. Tá? Então, a princípio, esse tempo de averbação que ele tem não pode ser computado para o cálculo do pedágio. Tá? Se estão fazendo diferente, aí é outro caso. Eu segui ao pé da letra a lei. Tá? Mas, enfim, ele teria um pedágio de 1 ano e 10 meses e 20 dias. Aqui. E com isso ele só poderia ir para a reserva a partir de dezembro de 2027 também. Isso conforme um pedágio de 17%. Tá? Agora, o que vai acontecer com esse militar se ele tentar ir para a reserva nessa data, finalzinho de 2027? Como ele cumpre o pedágio de 1 ano e 10 meses, ele vai ter ao todo 31 anos e 10 meses. Porém, ele tem 5 anos de averbação. Então, o que vai restar de natureza militar? 26 anos e 10 meses. Indo lá na portaria do MD, para o ano de 2017, ele precisava de 27 anos e 4 meses de natureza militar. Porém, só lhe restou 26 anos e 8 meses. Então, ficaram faltando 6 meses para esse militar. Ele ainda não vai poder ir em 2027. Tá? Pelo menos não naquela data. O que ele vai fazer? Vai ter que tirar mais... Digamos que ele fique mais 6 meses aqui. Então, 6 meses a partir daqui vai dar meados de 2028. Ele vai completar 31 anos e 10 meses mais 6 meses. Vai completar os 32 anos e 4 meses. Só que ele vai estar em 2028. Quando chegar em 2028, ele precisa, na verdade, de 27 anos e 8 meses. Mas ele tem 27 anos e 4 meses de natureza militar. Então ele ainda não pode ir para a reserva em meados de 2028. Ele precisaria de mais uns 4 meses, iria para a reserva só lá para outubro de 2028, certo? Quando ele completasse finalmente aqui mais de 32 anos, certo? Seria 32 anos e 8 meses, e finalmente os 27 anos e 8 meses de atividade
de natureza militar nas Forças Armadas requeridos naquele ano. Tá? Ou seja, com isso, essa regra de transição aí, eles fizeram para dificultar a vida de quem averba tempo de serviço. Tá? Então, quando tiver que fazer esse cálculo, como eu disse, eu vou ter que dar uma melhorada aqui nessa calculadora para prever isso aqui também. Tá? Mas tem que levar tudo isso em consideração. E as pessoas estão tendo dúvida nesses termos aí, tempo mínimo disso aqui, tempo mínimo de sei que lá, realmente é complicado. As Forças Armadas, pelo que eu vi, tem um sistema que mostra isso aí. Então, qualquer dúvida, se alguém quiser, pode mandar e-mail para tentar tirar as dúvidas e assim, esclarecendo aqui. E para pensionista, e para o veterano? Não, isso aqui é o pessoal que está na ativa, tá, gente? Eu trouxe aqui essa informação para esclarecer mais para o pessoal que está na ativa mesmo. Quem já é veterano, já está na reserva, não importa pedágio, não importa nada disso, tá? Também para pensionista. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí. O vídeo ficou bem grande porque para explicar isso tudo foi punk. E agradeço a atenção de todos e um bom final de semana. Até semana que vem. Ufa!